Vamos ler a palavra de Deus. João 19, versos 28, 29 e 30. Depois, sabendo que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensope, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quem matou Jesus? Essa, sem dúvida, é a pergunta que muitas vezes foi feita ao longo dos séculos, procurando encontrar os responsáveis para o mais assombroso e injusto martírio de toda a história. Muitos já acusaram judeus, outros já acusaram romanos, e alguns já acusaram ambos de serem culpados da morte, do derramar do sangue de Jesus, o Filho de Deus. Entretanto, nós já aprendemos em ministração anterior que o Pai decidiu, por sua soberana vontade, derramar toda a sua ira sobre Jesus. No encontro passado nós ouvimos isso. Quantos lembram que nós ouvimos que o Pai se agradou de moer Jesus? Assim sendo, a pergunta que durante tanto tempo pairava no ar em busca de uma resposta, já tem uma resposta clara. O Pai matou Jesus. E Jesus consentiu, Jesus decidiu se entregar. Num estratagema divinamente orquestrado entre Pai, Filho e Espírito Santo, antes da fundação do mundo, a Trindade Divina planejou que o Filho se tornaria homem, seria entregue como um cordeiro sacrificial em expiação, em substituição a todos aqueles que viessem a crer nele. O conselho divino decidiu que Jesus se entregaria no lugar dos pecadores, e os que crescem nele receberiam o resultado de sua morte. E é exatamente isso que a Bíblia afirma. Efésios capítulo de número 1, versos 4 e 5, parte A, nos dão uma declaração que mostram que o projeto de Deus não nasceu com a queda, ele existe antes da queda. Diz assim a palavra do Senhor, em Efésios capítulo 1, versículos 4 a 5, parte A. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, antes que houvesse homem, o Pai já projetou a reaproximação que seria necessária após a queda. O Filho já projetou, o Espírito já projetou, em conjunto a Trindade projetou a reconciliação necessária após a queda. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o cordeiro que foi imolado, que foi morto antes da fundação do mundo. Então veja, Deus em sua onisciência e presciência sabia que Adão e Eva cairiam. E conscientes do erro que Adão e Eva cometeriam e da consequência que esse erro teria causado sobre toda a humanidade, o Senhor já providencia a correção. Adão e Eva, sabemos, eram dotados de livre-arbítrio. Sem nenhuma dúvida, qualquer que seja a corrente teológica que alguém defenda, é consenso que Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Eles sim, não tinham influência alguma sobre suas decisões. Não havia carne para lhes levar ao erro. Eles eram puros. Então eles tinham total liberdade para escolher entre obedecer e viver, ou desobedecer e morrer. Mas, infelizmente, a escolha foi pela desobediência.
E está escrito que o salário do pecado é a morte, é o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E Deus não isentou Adão e Eva da responsabilidade de seu direito de escolha. Mas mesmo sabendo que o homem fracassaria na sua responsabilidade, Deus lhe dá o direito de escolher, mas por sua soberana vontade e amor, projeta antecipadamente um plano para desfazer a desgraça gerada pelo casal que vemos no Éden. Esse plano arquitetado no soberano conselho da divindade, ele alcança o seu ponto mais belo no Calvário. Imagina o seu Deus, antes que você existisse, antes que a humanidade existisse, projetando como consertar o erro que todos nós geraríamos. E imagine este plano em andamento, e este plano alcançando o seu melhor momento no Calvário. A mensagem do Calvário é o clímax desse plano. O Verbo já tinha se feito carne. Jesus já havia entrado no mundo dos homens pela porta dos homens, ou seja, através de um ventre de uma mulher, através do nascimento. Jesus nasceu para cumprir o propósito de se tornar a porta dos homens, a fim de através dele os homens serem reconectados ao Pai. Todavia, essa obra só estaria completa se a paga pelo pecado de Adão e Eva fossem realizadas. Nós já dissemos aqui que o salário do pecado é a morte. Então, sendo a morte a recompensa devida pelo pecado, como afirma Romanos 6:23, justo era que todos os homens morressem. Deus não condenou-nos à morte ao seu bel prazer, até porque Deus não tem bel prazer. O resultado da nossa escolha com Adão nos trouxe essa morte. Dessa maneira, se pelo pecado de um, todos nós morremos, todos nós fomos sentenciados com Adão, pela morte de um justo, Cristo, todos nós, que o recebêssemos, teríamos a nossa conta paga, a nossa dívida paga. Obrigado, pastorzão. E assim se cumpriria a justiça divina. Deus não podia deixar passar em branco a conta em aberto que nós deixamos. Mas há um princípio, irmãos, entre credor e devedor. E isso você deve saber muito bem. Quem tem conta a pagar, não se importa com quem pague a dívida, contanto que a dívida seja paga. Se alguém deve você, e um parente, um primo, um tio, um amigo, um vizinho, chega na sua casa e diz, eu estou aqui pagando a conta de fulano, você vai rejeitar? Você vai dizer, não, é fulano que tem que me trazer o dinheiro? Ou você vai receber e considerar a dívida liquidada? Sabemos um princípio muito simples, o que liquida a dívida é a paga, independente da mão que venha. Portanto, Cristo cumpre a justiça do Pai ao pagar a nossa dívida. Jesus liquida a nota promissória que estava em aberto, o carnê que estava em vermelho. Jesus paga a nossa conta que estava em aberto. E esse era o plano, liquidar a fatura que foi aberta por Adão e Eva de uma só vez. Por isso 1 Pedro 3,18 nos diz assim, que Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos levar a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos 21 e 22, dizem, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Veja, por Adão entrou a morte, por Cristo entra a vida, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tanto 1 Pedro quanto 1 Coríntios, tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo estão nos ensinando justamente isso. Deus recebeu
a paga por Cristo. Paulo, escrevendo ao povo de Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, afirma algo mais. Ele diz que Cristo, tendo riscado o escrito da dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, tirou esse escrito no meio de nós e o encravou na cruz. Sabe o que é isso, irmão? Jesus pegou o nosso cheque sem fundo, pagou em loco, pegou o cheque e cravou na cruz. Jesus disse: eles não devem mais nada. Pai, a justiça está cumprida. Não era o diabo quem pedia contas, era o próprio Deus. Porque quem foi ferido na justiça não foi o diabo, foi Deus. Era preciso ser feito. Por isso, o texto que nós lemos traz essa declaração tão curtinha, mas tão importante. Jesus disse ao expirar, antes de expirar: está consumado. Repita comigo: está consumado. Parece pouco, mas essa declaração, meus irmãos, significa muito. Ela é o clímax da história. Está consumado. A palavra consumação nos dá a ideia de fim, de encerramento. E na verdade tem esse significado mesmo aproximadamente. Está consumado. São duas palavras que se originam no grego de uma só. Tetelestai. Tetelestai significa liquidado, literalmente em grego. Essa palavra ela era usada para marcar documentos da época de Jesus que, após pagos, não tinham mais validade. Ou seja, tinha lá uma nota contra mim. Eu devia o camarada. Se alguém me pagasse se alguém pagasse a minha dívida, se registrava tetelestai naquele documento, liquidado. Eu já não devia mais nada. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo dívida paga, liquidado. E o que isso tem a ver com propósito, pastor? Com vocação, como o senhor disse no início. Tem a ver que Jesus nasceu com o propósito de liquidar a nossa dívida. Jesus tinha um objetivo nobre, altruísta, e isso o moveu durante toda a sua vida a dar o melhor de si, de maneira excepcional, motivadora, exemplar. Foi o propósito de pagar a nossa conta que o levou às últimas consequências, à cruz, ao Calvário. E nisso o Calvário nos desafia a pensar: como viver de forma excepcional, sem um propósito excepcional? Como darmos o melhor de nós, se formos movidos por motivações mesquinhas, medíocres, baratas? Como irmos às últimas consequências com desejos tão pequenos para a nossa vida? O Calvário nos traz dois gritos. O primeiro é óbvio e está sendo proclamado há séculos a todos os homens: venham pecadores, arrependam-se, porque os céus estabeleceu uma ponte, o céu pagou a dívida de vocês, há esperança. Esse é o primeiro grito. Mas o segundo grito é: ele nasceu para pagar a conta de vocês, ele foi gerado para um propósito. Então vocês que nele são gerados, façam o mesmo, façam a vida de vocês ter significado, façam valer a pena. O propósito é o outro grito do Calvário. Em resumo, o Calvário pergunta: qual a missão de Deus para mim? Para que eu fui gerado? Qual é a minha vocação? Quando eu olho para o exemplo do meu mestre, se doando inteiramente por um propósito, eu me pergunto em que eu me copio. Eu copio como? Qual o meu grande plano na redenção? Se ele me tornou seu coparticipante, se ele me fez parte da sua missão, qual é a minha porção nessa missão? Eu estou movido por algo nobre? O Espírito plantou em mim um propósito? Ou estou movido por um sonho mesquinho, pessoal, medíocre, terreno, limitado? Porque qualquer propósito, meus amados, por mais belo que seja, que tenha limites apenas nesta vida, é miserável. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que se esperarmos de Cristo apenas nesta vida, somos
de todos os homens, os mais miseráveis. E por que somos os mais miseráveis? Porque a nós foi dada uma vida nova e um exemplo que nos motiva a viver numa intensidade tamanha que não nos permite ter uma vida mediana. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Nada contra sonhar com um emprego melhor. Nada contra sonhar com trocar de carro, irmãos. Nada contra sonhar com viajar. Nada contra sonhar com ter uma vida digna. Porque a Bíblia é clara ao dizer que comer do fruto do seu trabalho é bom. É isso que o homem procura debaixo do sol, diz Eclesiastes. Mas olha, quando a vida se limita a isso, ela perde o sabor. Sobretudo para quem é cristão. Muitos estão perdendo a alegria de serem cristãos. Muitos se sentem inúteis no reino de Deus, porque Deus não plantou neles um propósito. Agora aqui eu quero fazer uma correção. Não é que Deus não tenha plantado, é que eles não se deixaram germinar. Porque o propósito já foi lançado, o propósito já foi partilhado, mas eles vivem à margem, eles escolhem andar na contramão. A Bíblia diz, em João 15, versículo 16, na parte A: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, e nomeei vocês, para que vão, deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Jesus nos chamou para dar frutos no seu reino. 1 Coríntios 10, verso 31 afirmam: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, das coisas mais simples às mais complexas, façam tudo para a glória de Deus. Seremos capazes de sofrer, irmãos, por algo nobre, mas jamais nos entregaremos por uma vida ou por um motivo medíocre. Seremos capazes de morrer por uma causa nobre, mas não daremos uma gota de suor por um motivo medíocre. Atos diz que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e nos tornaríamos testemunhas. A palavra grega para testemunhas é martyrion, que dá origem no português à palavra mártire. O que o texto está dizendo é que a vida do Espírito em nós planta dentro de nós a vontade, o propósito de Deus, e nos leva às últimas consequências para Deus, nos leva a morrer pela causa de Deus. Sem isso, irmãos, é só mais um dia. Seremos capazes de inspirar nossos filhos, nossos amigos e a nossa geração, se nós vivermos de maneira intensa, de maneira altruísta, mas nunca seremos lembrados amanhã por uma vida mesquinha. Os mesquinhos podem deixar herança para os seus filhos, mas nunca deixarão legado. Os que deixam legado são os que viveram de maneira tão nobre, que a voz deles é como um eco que atravessa o tempo. Eles estão mortos, mas a sua vida ainda fala. Sabe, meus irmãos, há muitos exemplos de homens e mulheres que entenderam isso e não aceitaram viver uma vida medíocre. Gente que se lançou diante de Deus, que agonizou em choro e pranto, pedindo: Deus, faz a minha vida útil, Deus, faz a minha vida nobre, Deus, me aponte um caminho, me mostre como viver de forma compatível com o seu sacrifício, me mostre como fazer valer a pena. Homens que nós conhecemos pelas Escrituras e outros que nós conhecemos por histórias atuais. E eu quero apresentar a vocês um homem chamado George Miller. George Miller nasceu em 1805, de pais que não conheciam a Deus. Com a idade de 10 anos, foi enviado a uma universidade, a fim de preparar-se para pregar o Evangelho. Só que o propósito dele não era servir a Deus. Na verdade, ele queria tornar-se um pastor para ter uma vida cômoda. O salário
no seu país, para um sacerdote, era muito bom. Gastou seus primeiros anos de estudo nos mais desenfreados vícios. Chegou certa vez a ser preso, com 24 anos de idade, por 24 dias, perdão. George, uma vez solto, se esforçava nos estudos, se levantando às 4 da manhã, estudando o dia inteiro até às 10 da noite, bebendo na cachaça e estudando muito para ser um sacerdote. Tudo isso, porém, ele fazia para alcançar uma vida descansada de pregador. Aos 20 anos, contudo, houve uma completa transformação na vida desse moço. Ele assistiu a um culto onde os crentes de joelhos pediam que Deus fizesse cair sua bênção sobre a reunião. Nunca se esqueceu desse culto em que viu pela primeira vez crentes orando ajoelhados. Ficou profundamente comovido com o ambiente espiritual em que estava, a ponto de buscar também a presença de Deus com aqueles irmãos. Costume esse que não abandonou pelo resto da sua vida: orar de joelhos. Foi nesses dias, depois de sentir-se chamado para ser missionário, que passou 2 meses hospedado no famoso orfanato de Frank. Apesar desse fervoroso servo de Deus, o Sr. Frank ter morrido quase 100 anos antes, em 1727, o seu orfanato continuava a funcionar com as mesmas regras de confiar inteiramente em Deus para todo o sustento. Mais ou menos ao mesmo tempo em que George Miller se hospedou no orfanato, um certo dentista, o Sr. Graves, abandonou suas atividades que lhe davam um salário de $7.500 por ano, naquela época muita grana. Abandonou tudo para ser missionário na Pérsia, confiando só nas promessas de Deus para suprir todo o seu sustento. E foi assim que George Miller, novo homem e novo pregador, recebeu nessa visita a inspiração que o levou mais tarde a fundar seu orfanato, sobre os mesmos princípios. Não muito antes do seu casamento, não se sentia bem com a ideia de ter um salário fixo. Sentia-se como se ainda tivesse com os mesmos propósitos mesquinhos de antes, ser pastor só para ganhar bem. E preferindo confiar em Deus, em vez de confiar em si mesmo, se entregou às promessas divinas e fez consigo um propósito: não receberia salário. Deu sobre a sua decisão 3 declarações. Primeira, um salário para ele significava uma importância designada, geralmente adquirida do aluguel dos bancos, mas a vontade de Deus não é alugar bancos. O que ele quis dizer, no contexto dele, não interprete e distorça de forma equivocada, é que ele se sentia como um funcionário de igreja, e não queria ser funcionário de igreja. Segunda coisa, o preço fixo de um assento na igreja às vezes é pesado demais para alguns filhos de Deus. Não quero colocar o menor obstáculo no caminho do progresso espiritual da igreja. Não queria que ninguém se sentisse constrangido a ser parte daquela comunidade, se não tivesse como ajudar a custear o salário dele. Terceira coisa, toda a ideia de alugar os assentos e ter salário torna-se tropeço para o pregador, levando-o a trabalhar mais pelo dinheiro do que por razões espirituais. No contexto de George Miller, manter a igreja cheia significava manter os cofres cheios, seduzir as pessoas com entretenimento para mantê-las no lugar, a fim de que elas continuassem contribuindo. Ele não quis cair nessa tentação. George Miller achava quase impossível juntar e guardar dinheiro para qualquer imprevisto e não ir direto a Deus. Assim, entendia que se tivesse salário ia confiar no dinheiro em caixa, em vez de confiar em Deus. Você está entendendo a história desse homem? Um mês depois do seu casamento, colocou uma caixa no salão de cultos e anunciou que os irmãos podiam deixar lá as ofertas para o seu sustento, que daquele dia em diante não pediria mais nada, nem aos irmãos, nem aos amigos, nem à família. Porque, como ele disse, sem me aperceber, tenho sido levado a confiar no braço da carne, mas é melhor ir diretamente para os braços do Senhor. O primeiro ano acabou com um grande triunfo, e George Miller disse aos irmãos que apesar da pouca fé, quando começou o seu propósito, Deus tinha ricamente suprido todas as suas necessidades. E o mais importante, Deus tinha lhe permitido o privilégio de ser um instrumento na obra. O ano seguinte foi de grande provação.
porque muitas vezes não lhe restava nenhum centavo. George Miller acrescenta que no momento próprio, a sua fé sempre foi recompensada com a chegada de dinheiro ou de alimentos. Hebreus diz que Deus recompensa a nossa fé. Ele é recompensador dos que o buscam. Certo dia, quando estava só com 8 centavos, Miller pediu ao Senhor que lhe desse dinheiro. Esperou muitas horas sem qualquer resposta. Então chegou uma senhora e perguntou: o irmão precisa de dinheiro? Foi uma grande prova de sua fé. Porém o pastor respondeu: minha irmã, eu disse aos irmãos que abandonei meu salário, que só informaria ao Senhor a respeito das minhas necessidades. Mas, respondeu a senhora, ele me disse que eu deveria dar esse dinheiro para você. E colocou 42 centavos na mão do pregador. Ele só precisava de 8. Outra vez passaram-se 3 dias sem ter dinheiro em casa. Foi fortemente assaltado pelo diabo, a ponto de quase resolver que tinha feito uma besteira em não aceitar salário. Quando, porém, voltou para o seu quarto, achou 40, acho que seriam 40 dólares aqui, que uma irmã deixou. Ele acrescentou então dizendo: assim mais uma vez o Senhor triunfou e a minha fé foi fortalecida. Antes de acabar o ano, se achou novamente sem dinheiro, num dia em que tinha que pagar o aluguel. Pediram a Deus e o dinheiro foi enviado. E nessa ocasião, George Miller fez para si a seguinte regra, da qual nunca mais se desviou: não nos endividaremos, porque achamos que isto não é algo bíblico. Com dívidas, não pagamos contas, somente compraremos o que pudermos, tendo o dinheiro em mãos. Assim, sempre saberemos quanto realmente possuímos e quanto Deus nos deu o direito de gastar. E esses dias, quando começou a provar as promessas de Deus, ficou comovido pelo estado dos órfãos e pobres crianças que encontrava nas ruas. Ajuntou algumas dessas crianças para comer com ele às 8 horas da manhã. E a seguir, durante 1h30, lhes ensinava as escrituras. A obra aumentou rapidamente. Quanto mais crescia o número para comer, mais recebia alimentos, até que se achou cuidando de 34 menores. Com o aumento do orfanato e do serviço de pastorear, os agora 400 membros da igreja de George Miller tomavam todo o seu tempo, juntamente com as crianças, e ele se viu ocupado demais para orar. Foi nesse tempo que chegou a reconhecer que o crente podia fazer mais em 4 horas, depois de 1 hora de oração, do que em 5 horas sem oração. Essa regra ele observou fielmente durante 60 anos. Quando alugou a segunda casa para os órfãos do sexo masculino, disse, ao orar, estava lembrado de que pedia a Deus o que parecia impossível receber dos irmãos, mas que não era algo demasiado para o Senhor conceder. Ele orava com 90 pessoas sentadas à mesa. Senhor, olha para as nossas necessidades, para as necessidades do teu servo. Essa foi uma oração a que Deus abundantemente respondeu. Antes de morrer, testificou que pela fé alimentava 2.000 órfãos. E nenhuma refeição, sem dinheiro em caixa, sem salário, foi servida com um atraso de mais de 30 minutos. Os 5 prédios construídos de pedras lavadas e situadas em Ashley Hill, Bristol, Inglaterra, com 1.700 janelas e lugar para acomodar 2.000 pessoas, são testemunhos da fé deste homem. Cada uma dessas dádivas, devemos lembrar, George Miller alcançou com oração. Orar com alvo, com propósito, com perseverança. E Deus lhe respondeu. Muitas são as histórias, mas eu quero ler para vocês uma final sobre ele, para nós caminharmos para o término. O estimado evangelista Carlos Ingles contou algo sobre George Miller. Quando o vi pela primeira vez na América, faz 31 anos, o comandante do navio era o homem mais devoto que conheci. Quando nos aproximamos da Terra Nova, ele me disse, Sr. Ingles, a última vez que passei aqui, há 5 semanas, aconteceu uma coisa tão extraordinária, que foi a causa de uma transformação de toda a minha vida de crente.
Até aquele tempo eu era um cliente comum. Mas havia no meu navio um homem de Deus chamado George Miller, da cidade de Bristol. Eu tinha passado 22 horas sem me afastar da ponte de comando, nem por um momento, quando fui assustado por alguém que me tocou no ombro. Era o senhor George Miller. Houve então entre nós o seguinte diálogo: comandante, disse Miller, vim lhe dizer que eu tenho de estar em Quebec no sábado à tarde. Era uma quarta-feira. Impossível, eu respondi. Pois bem, se seu navio não pode me levar, Deus achará outro meio de transporte. Durante 57 anos, nunca deixei de estar no lugar, na hora combinada, no tempo comprometido. Teria muito prazer em ajudá-lo, disse o comandante do navio. Mas o que eu posso fazer? Não existem meios. Vamos aqui para dentro orar, disse Miller. Olhei para aquele homem e disse a mim mesmo: de qual casa de doidos esse camarada saiu? Nunca eu ouvi alguém falar desse jeito. Senhor Miller, o senhor vê como é espessa essa neblina? Seria irresponsável acelerar. Não, respondeu ele. Os meus olhos não estão na neblina, mas no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da minha vida. O senhor Miller caiu de joelhos e orou da forma mais simples possível. Eu pensei, é uma oração como de uma criança de 8 ou 9 anos. Foi mais ou menos assim o que ele orou. Ó Senhor, se for da tua vontade, retira essa neblina dentro de 5 minutos. Sabes como me comprometi a estar em Quebec no sábado, e creio ser isso a sua vontade. Quando findou a oração, eu queria orar com ele, mas o senhor Miller pôs a sua mão no meu ombro e pediu que não o fizesse, dizendo: comandante, primeiro o senhor não crê que Deus faça isso, e em segundo lugar, eu creio que ele já o fez. Não há, pois, qualquer necessidade do senhor orar nesse sentido. Conheço, comandante, o meu senhor há 57 anos, e não há um só dia em que eu não tenho uma audiência com ele. Levante-se, por favor, abra a porta e vá lá fora ver que a neblina já foi embora. Me levantei, olhei, e a neblina havia desaparecido. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec. No ano de 1898, com a idade de 93 anos, Miller partiu para estar com o Senhor. Os jornais publicaram, meio século depois da sua morte, a seguinte notícia: o orfanato de George Miller em Bristol permanece como uma das maravilhas do mundo. Desde a sua fundação em 1836, a cifra que Deus tem concedido unicamente em resposta às orações sobe a mais de 20 milhões de dólares. E o número de órfãos é maior do que 19 mil crianças. Apesar de os vidros de cerca de 400 janelas terem sido partidos na Segunda Guerra Mundial, com um ataque de bombas à Inglaterra, nenhuma das crianças do orfanato de Miller foi alcançada e nenhum menor foi ferido. E você? Já descobriu para que pode ser útil? Quem sabe a sua vida está sintetizada na seguinte frase: como discernir o propósito de Deus para a minha vida? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é: desmitifique essa ideia de que Deus tem a obrigação de dizer para você tudo de antemão. Deus não vai te dar um projeto, Ele não faz isso. Deus é Deus de jornadas. Viver por um propósito não é saber o que acontecerá em cada centímetro do caminho, mas é conhecer claramente o alvo a alcançar, o local onde chegar e a ordem para obedecer. Deus não vai te dar um anteprojeto cheio de detalhes, com coordenadas sobre como cumprir a vontade dele. Se fosse assim, você caminharia independente e tomaria o controle da sua vida, assim como fez Abraão, meu irmão. Entre tantos personagens da Bíblia, o Senhor nos convida para viver na dependência dele. Abraão recebeu uma ordem: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Terra que te mostrarei significa: dependa de mim. Significa: me obedeça, comece a andar, me busque cotidianamente, diariamente. Eu vou te orientar, vou mostrar a direção a seguir. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração, não tropeces no seu próprio entendimento, reconheça-o nos seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Note a sequência: confiar, não tropeçar, reconhecer. Primeiro confiamos no Senhor, não fazemos o que achamos certo, e depois passamos a agradá-lo em todas as nossas decisões.
É daí em diante que Deus prepara um caminho direito, um caminho reto para nós andarmos. Este caminho é o propósito do Senhor para a sua vida. Este caminho é o chamado de Deus para cada um de nós. Sabe, irmãos, não por acaso, a Bíblia nos diz em Efésios 2:10 que somos criaturas, ou melhor, somos obras do Senhor, criados em Cristo Jesus para boas obras, obras que Deus preparou antecipadamente para que andássemos nelas. Quem confia no Senhor, irmão, é como uma locomotiva andando sobre uma ferrovia ainda não concluída. Quando Deus me deu essa ministração, a minha filha ainda não sabia pedir músicas, mas depois de um tempo ela aprendeu a apontar para as coisas e dizer o que ela quer ouvir. E ela ama uma série de músicas chamada Três Palavrinhas. É uma série cristã que pega hinos muito antigos e ensina valores para as crianças. E esses dias eu me peguei aparando a grama de casa cantando uma das musiquinhas, que diz assim: o trenzinho que caminha pelo trilho vai depressa até chegar ao seu destino. Sobe montes, desce vales e campinas, e sem o trilho sabe que não chegará. Semelhante à vida do cristão que tem a palavra no seu coração. Ela é o guia para os seus caminhos, como o trilho é o guia para o trenzinho. É preciso na palavra acreditar e em suas promessas crer, para o que Jesus ensinou podemos viver. Quando ela ouve essa música, ela não sabe que o pai dela chora, porque muitas vezes eu me sinto querendo descarrilhar dos trilhos. Mas graças a Deus, pelo Deus de George Miller, que não desiste de um homem sem propósito. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu quero convidar você, graças a Deus que o Senhor é bom com o relógio. Eu quero convidar você a orar para descobrir qual o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Pastor, eu já sei o meu, então ore para saber qual é o seu próximo passo.